Então, Joelma Prestes, Renato Santana, Este Cruz, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, parabéns pelo nosso dia, o dia do bug. Parabéns pra gente. Muito bom. E eu vou deixar que vocês se apresentem, né? Aliás, deixa eu fazer uma coisa primeiro, que eu não fiz na minha apresentação, foi uma gafe minha, né? Porque eu, às vezes, não tenho nada ainda em fazer, mas a gente vai fazer aquilo que o pessoal, todo mundo está fazendo e tem todo sentido, né? De fazer a auto-apresentação, e acho que faz todo sentido, porque a gente tem também muitos profissionais na nossa área, né? E a gente vai ter até depois o painel de acessibilidade, então é um ponto muito importante. Eu até peço desculpas que nós não temos alguém fazendo tradução em Libras, né? Que é uma coisa que a gente está pensando em ter em próximos eventos também, tá? Então, só me descrevendo, eu sou José Correia, eu sou um homem moreno, pardo. Para os padrões americanos, eu seria negro, né? Então, depende um pouco do país que você tiver. Aqui para o nosso país, a gente é moreno, pardo, né? Lá fora, a gente é negro, né? É considerado negro e faz parte, né? Nossas origens também. E eu estou com uma camisa polo preta, tenho uma barba já indo bem para o grisalho, né? Já estou, né? E atrás de mim tem uma estante com livros e alguns objetos. Por favor, vocês podem... Vamos começar pela Joelma? Vamos, Joelma, e este, por último, Renato? Sim. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Joelma Prestes, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos lisos, longos e castanhos, assim como meus olhos. Eu uso óculos e estou vestindo uma roupa preta e atrás de mim pode-se ver um fundo desfocado. Eu atuo atualmente como analista de testes, que é. Beleza. Então, pessoal, eu sou a Ash. O nome é Estilene Cruz, né? Quem já me viu aí nas lives anteriores, eu disse que Estilene só minha mãe que chama, né? Quando tá braba, então. Quando tá brava, né? Exatamente. Então, pode chamar de Ash mesmo, que é assim que eu atendo com todo mundo, tá? Então, eu sou uma mulher branca, né? Tenho umas sardinhas assim no rosto, cabelo escuro, liso, tô com uma maquiagem leve também, em tons marrom, uma blusa também com tons marrom, meu fundinho tá desfocado, que eu tô aqui na minha sala, tá um pouquinho bagunçada, que eu tô de mudança, mas enfim, é isso. Então, eu trabalho há 6 anos na área de qualidade, né, atuo dentro da empresa CWI e, além disso, né, atendo cliente também via, então trabalho lá como QA Lead, né, no Marketplace da Via. Estamos aí para falar um pouquinho sobre bugs. Bom dia, pessoal. Eu sou o Renato, sou moreno, uso óculos, tá? Meus olhos também são castanhos, cabelo preto curto, estou usando uma blusa de frio cinza e o fundo da minha visualização está desfocado, onde que dá para ver aí um pouquinho de coisa, tá bom? Perfeito, pessoal. E nós estamos aqui num painel sobre classificação de bugs. Eu vou deixar vocês à vontade para conversarem e a gente volta no finalzinho, tá bom? Qualquer coisa, eu estou aqui nos bastidores, é só chamar. Beleza, obrigado, Zé. Pessoal, hoje, sim, vai ser bem de interação, tá? A ideia aqui é a gente falar um pouco dessa classificação de bug, e aí a gente pode pegar muito do que o Zé apresentou ali da Grace, né? Da questão de registrar ou não um defeito, porque a partir do momento que a gente registra esse defeito, é aonde que a gente precisa também classificar ele, tá bom? Vai ser bem assim, de vocês participarem, então vocês podem mandar algumas perguntas aqui que eu vou estar fazendo aqui para todo mundo. E para a gente puxar um pouquinho, eu vou fazer algumas perguntas para as meninas, tá? E aí elas vão falar um pouco a respeito, e aí eu complemento alguma coisa, tá bom? Então, o que a gente elencou aqui, por exemplo, de primeira pergunta, quando a gente tem que registrar um bug, é como identificar se é um bug ou se é uma melhoria. Quer começar, Jô? Pode ser. Um bug ali, por definição, nós temos que é quando uma aplicação ela acaba tendo um comportamento diferente do esperado, né? Então, qualquer coisa que ela foi prototipada ou definida que deveria ocorrer e ela não está ocorrendo daquela forma, ela é considerada um bug. E a melhoria seria algo que a gente identifica durante o processo que talvez auxiliasse o usuário ou tornasse a jornada um pouco melhor, mas ela não foi definida lá nos critérios de aceite ou não foi prototipada. Isso seria uma melhoria. Legal. Vou falar um pouquinho mais.
Então, é isso mesmo, né? A questão, o que a gente precisa cuidar, né? A diferença do que está definido ou não na documentação. Então, eventualmente, o fato de não estar definido e ser muito importante para aquela implementação pode caracterizar, inclusive, um bug de documentação, um bug de definição, né? Que a gente tem lá previsto, para quem já estudou aí a CTFL, né? O sílabus vai ver lá, que a gente pode ter os bugs, inclusive, antes do desenvolvimento, né? Então, a gente até pode ter isso como um bug, se for uma coisa crítica para o funcionamento, né? Daquela funcionalidade nova que a gente está implementando, aquele ajuste que a gente está fazendo, né, se for muito, muito essencial para o funcionamento do fluxo, mas se é apenas alguma coisa para melhorar a experiência do usuário, né, ou para ter ali mais formas diferentes de fazer aquela ação, acaba sendo uma melhoria. Então, geralmente, assim, essa discussão, né, a gente sempre tem que lembrar que não precisa ficar na mão do QA essa definição. É importante que a gente saiba esses conceitos a respeito da definição dos bugs, que a gente possa trazer esse conhecimento para a mesa na hora de discutir com o time, né, na hora de orientar ali o nosso PO, os devs, LT, de como classificar aquela anomalia para ver se ela vai ser uma melhoria ou um bug, mas não necessariamente a gente tem que saber definir ou saber bater o martelo. A gente vai dividir o nosso conhecimento em conjunto, vai definir se aquilo vai virar uma melhoria ou um bug. Legal. Aproveitando aqui o Eupídio, né? Fez até uma piada. Se for com dev, é sempre uma melhoria, é sempre né? melhoria, exato. Como o pessoal não mandou pergunta, vou aproveitar nessa mesma pergunta. Vocês conseguem compartilhar um momento difícil na carreira suas aí, de onde vocês tinham que definir um bug, uma melhoria, e que os devs foi uma pessoa que estava lá resistente a aceitar que era um bug? Vocês podem compartilhar? E deixa eu só... Eu esqueci também de me apresentar na hora, pessoal. Eu sou especialista de qualidade. Eu tenho 13 anos na área, tá? Eu esqueci de comentar isso aqui. Vou deixar para as meninas responderem. Bom, eu também não me apresentei. Eu também trabalho na CWI e estou trabalhando no Grupo Pão de Açúcar hoje. Eu sou um pouquinho mais jovem na área. Eu estou aí há 1 ano e meio, digamos assim. Então, comecei não faz muito. Mas já é tapa, hein? Olha o spoiler. Obrigada. Mas, assim, quanto à resistência, eu confesso que eu acho que o principal é a comunicação, sabe? Eu acho que quando tu combina alguma coisa ou tu acorda alguma coisa com o teu time, dificilmente... eu não posso dizer que eu já tive alguns problemas de entrar em algum embate de é bug, não é bug com dev ou até mesmo com PO. Eu não tive esse problema ainda, talvez por pouco tempo na área, não sei. Então, eu tive. Inclusive, não faz muito tempo. Tá? Alguma coisa em torno de 2 anos atrás, aí no último time que eu trabalhei como QA, né, dentro do time, a gente teve, assim, uma reunião, né, que a gente era uma planning, a gente estava definindo, né, as histórias para entrar, e aí tinha um bug lá. E aí começou a discussão, gente, 2 absolutas horas de discussão, muita briga. Saíram ainda, a gente saiu da reunião, ainda ficou dias discutindo o assunto depois, porque o pessoal entendia que bug era só o que estava em produção. E aí a gente foi levar essa discussão e foi um bafafá, porque assim, o agilista tinha uma opinião, o PO tinha outra opinião, o QA tinha outra opinião, o dev não queria de jeito nenhum que fosse bug, nem de produção. Ainda queria até os de produção classificar só como melhoria. Então, assim, foi difícil. O LT sofreu para intermediar a discussão, porque ele entendia, né, que de fato a gente precisava do registro dos bugs, tudo. Mas, assim, a equipe tinha resistência, e aí a gente sempre tem essa questão de vamos tentar fazer, né, uma boa política ali, né? O nosso objetivo, tanto com o registro de bug quanto teste, tudo nunca é a gente criar um atrito na equipe. É fazer a melhor prática possível que atenda ao nosso processo. Eventualmente até a gente abre mão de algumas coisas. Mas nessa situação foi muito engraçado, porque de fato naquele time tinha essa característica, né? Só se abria bug quando era de produção. E aí, né, a pessoa chegou lá e disse, não, gente, olha só, vamos conversar. A gente precisa abrir o bug quando não é em produção também, nem sempre vai ser uma melhoria, às vezes é bug mesmo. Vamos registrar? Vamos coletar uns dados? E aí o pessoal ficou 2 horas discutindo, ficou muito puto, saiu de lá reclamando. Então, foi bem engraçado. Assim, foi a situação mais crítica que eu tive até hoje em relação à definição de bug. Legal. E até pegando um pouco do que o Zé falou do sílabus, né? Do sílabus existe
como é que fala? Um capítulo que é de psicologia do teste, que é exatamente para quando a gente enfrenta esse momento, que é onde as pessoas não querem aceitar, e aí não adianta brincar, porque aí acaba existindo aquela história que o QA é o cara que está só apontando o erro do dev, é o inimigo e tudo mais, e aí é onde que tem que ter esse jogo de cintura igual você teve. O pessoal perguntou aqui também da questão, por exemplo, no caso lá, quando você citou, do bug na documentação, se deve abrir uma issue formalmente, né? E se isso é uma prática de mercado ou não. Então, a questão de prática de mercado é muito relativa, tá? Inclusive, tudo que está nos sílabos é aplicável em processo. A questão é que tudo que é definido foi aplicado em algum momento e deu certo para uma característica de processo. Então, assim, mesmo que você olhe para o mercado e veja que uma prática é aplicada largamente, isso não quer dizer que você vai conseguir aplicar bem ela no seu processo. Tudo depende da maturidade que você tem com o seu time e com a empresa e qual é o objetivo, né, daquela medição. Então, de fato, se você está num momento onde a empresa quer trazer esses dados, por exemplo, para uma retrospectiva, fazer uma análise, ter um entendimento, né? Até daqui a pouco você está dando muita briga dos devs, por exemplo, né? E está ficando claro, assim, para a equipe, poxa, tá vindo sem definição, tá vindo com a definição errada, todo mundo está reclamando. Reclamar em cima de sentimento nunca é uma boa. Então, a gente, como qualidade, né, acaba sendo a pessoa que puxa essa questão de vamos ver os dados, vamos analisar os fatos, porque contra fatos não existem argumentos, né? Quando a gente apresenta fatos, a gente não tem como discutir o sentimento em cima do fato, tem números. Então, o ideal é a gente buscar registrar isso, né? E deixar claro para a equipe que não é o nosso objetivo, não é apontar dedo, não é nada, a gente só quer entender onde melhorar o nosso processo. Então, se está tendo muito bug de definição, a gente tem que sinalizar isso. É importante a gente sinalizar lá para o pessoal de negócio, para o nosso PO, dizer, olha, vamos tentar melhorar a nossa definição, vamos tentar daqui a pouco fazer, né, aquele refinamento de negócio, né, que está muito em alta, então vamos fazer o refinamento de negócio, vamos ter os técnicos participando, né, pelo menos os especialistas participando desse refinamento para tentar levantar essas dúvidas antes e melhorar a nossa definição. Então, de fato, é legal sim a gente fazer esse registro, mas você tem que analisar o seu contexto e ver se cabe, né, naquele contexto, fazer esse registro. Pode ser que para a equipe não veja, de fato, um ganho, não veja um valor naquilo, e acaba sendo uma perda de tempo, né? Sim. Não, e legal, algumas pessoas também ajudaram a gente a responder sobre o tema, né? Igual a Fabiana, né? Ela falou que ela, hoje, atualmente, ela não para mais por esse tipo de bug, é somente a gente realmente parou a produção ali. A Catiana, se eu não falei errado o nome, ela comentou também que já viu equipes que, por causa de palavras que estavam erradas ali, era um bug assustador. Deixa eu ver o que mais. Mas a regra é clara, se diferente da documentação, precisa ser corrigido. Então, assim, é muito disso mesmo, né? Na questão que a gente sempre vai ter um bom senso, vai ser muito da cultura do time, né? Mas e da maturidade, porque quando a gente, por exemplo, tem algumas métricas e práticas, né? Que é o shift left. Quando você tem o uso do shift left, você já consegue antecipar esses erros de documentação lá no início, porque o QA está junto ali no time, está junto do PO, está entendendo qual que é a necessidade do stakeholder. Isso facilita muito também para que a gente não gere esses bugs de documentação, tá? É uma experiência que eu já tive também. Renato, deixa eu aproveitar e trazer uma polêmica aqui, vamos ver se o pessoal vai concordar, tá? Tem tido muito. DevBox, abro bug, não abro bug. E aí? Assim, pessoal, na prática de DevBox, tá? Eu, pelo menos, não encorajo a abertura de bugs, tá? A gente quer um pouco mais, assim, mais rígido, né? Tá com problema, tem que abrir bug. Mas o DevBox, ele é o quê? Tá na caixinha do dev, o cara tá lá na máquina dele com seu código e chama o QA para ajudar. Qual é o objetivo final do DevBox? É meio a mesma coisa que Scrum Master, né? O papel nasce para morrer. A ideia não é a gente ter Scrum Master a vida toda. O Scrum Master ir lá, conseguir disseminar a cultura do Scrum, a gente entender como faz, e aí ele pode sair, e o time tem que continuar com autonomia naquele processo. Então, o DevBox é a mesma ideia, é o QA sentado do lado do dev, mostrar para ele, né, conseguir fazer ele adquirir essa skill de olhar para os critérios de aceite do ponto de vista de negócio também e validar a implementação dele, e isso vai reduzir muito a quantidade de coisas que passa para frente. E com o tempo ele vai aprendendo, né, vai adquirindo essa habilidade e não vai mais precisar de fazer o DevBox, e ainda assim a gente vai ter diminuído muito ou até eliminado, talvez,
os bugs que a gente pega para frente, né? Então, eu desencorajo, tá? Essa prática da gente abrir bug quando está no DevBox, porque ele é um pair, né? A gente está trabalhando junto com o desenvolvedor na máquina dele, ele já corrige na hora. E não é o nosso objetivo também ficar identificando se o cara deu uma confundida, se ele esqueceu alguma coisa, ainda mais se ele está chamando a gente para validar junto, né? Não, e isso é legal, que fortalece a parceria também ali do QA com o Dev, né? O Dev começa a pensar assim, cara, não quero entregar nada errado aqui, já vou buscar um QA lá e já vou fazer os testes que antes de mandar para o ambiente de QA, HLG, né, seja o ambiente que as pessoas vão utilizar. Como acontece muito, que só tem ambiente de produção, né? Então é tudo muito assim, de todo cuidado assim, que o time tem, sempre vai ser melhor. E aí, pensando nisso, a gente poderia fazer uma pergunta aqui de que o que é criticidade de um bug, porque quando a gente tem todos esses cenários, essas dificuldades, né, a gente também precisa de que na hora que abrir aquele bug, ter uma criticidade dele, né? Vocês podem falar um pouco, né, o que é a criticidade de um bug? Desculpa, pessoal, também gripado, tá? Quer começar, Ash? Bora lá. É firme. Bom, a criticidade, às vezes, ela tem vários fatores envolvidos, né? A gente tem que verificar qual é a probabilidade, mas vamos falar um pouquinho mais de prioridade do bug. Então, talvez seria um ponto mais focal, que é onde a gente vai verificar qual vai ser o nosso tempo de resposta para correção daquele bug, né? Que é a posição que ele vai ficar na nossa esteira de andamento dele na nossa sprint ou na nossa metodologia de trabalho, independente do método que a gente trabalha. Então, tipo, o quão crítico é o achado para a nossa aplicação, tá? Então, ela pode... a gente precisa de algumas informações para conseguir definir essa criticidade, como, por exemplo, a probabilidade disso acontecer, né? Então, nem sempre um bug super crítico é um bug impeditivo, por exemplo. Não sei se tu quer... Assim, não, vamos complementar. Assim, o que é importante com a criticidade é entender que isso não é uma coisa só, né? A criticidade é um conjunto de alguns fatores que vai tornar aquele bug crítico. E uma vez que ele é crítico, ele impacta diretamente na prioridade dele. Porque se ele for crítico, ele vai ter que ser corrigido antes, né? Para não causar um impacto grande no sistema. Agora, a criticidade, o que a gente pode entender? Ela é uma combinação de fatores, né? De, por exemplo, a urgência de correção, e tem a ver com o impacto também que causa ali no sistema, e como a Jo falou, também a possibilidade de ocorrência disso, né? Então, a gente tem ali a questão do impacto, ou seja, se ocorrer, o que isso pode impactar ali na rotina do usuário, qual é a probabilidade dele ocorrer. Então, assim, 100% das vezes que o usuário utilizar o sistema vai ocorrer. Por exemplo, se for no login, 100% das vezes que ele for logar vai dar problema. Então, isso tem, né, uma chance de ocorrência muito alta, vai ser 100%, né? Então, vai subir, vai dar problema certo. Então, já é um problema. Quanto disso que impacta? Cara, se o usuário não logar no sistema, não faz mais nada, impacta total, né? Então, para mim, no login é muito crítico. Então, quando ele é muito crítico, eu preciso resolver ele rápido, e aí a prioridade dele sobe. Então, a criticidade, ela é um conjunto de fatores que torna aquele bug muito urgente para ser corrigido, e aí a gente precisa tentar priorizar ele, colocar ele na frente para fazer a correção, ou às vezes ele até vai se tornar tão crítico que ele é impeditivo, a gente nem pode subir nada, né, de código se a gente não fizer aquela correção. Legal. Pode falar. Não, eu só ia dizer que às vezes eu queria bater na tecla que nem sempre é função do QA sozinho definir isso. Ele pode chamar ali o time dele, o dev e o PO e conversar. E validar junto com eles qual é a criticidade do relato, da ocorrência, né, da inconsistência encontrada. Não, e isso, para quando o time está maduro, né, o QA ele tem tanta confiança em abrir um bug, que mesmo que ele abra com uma criticidade errada, o próprio time vai lá, informa o QA e ajusta a criticidade, porque isso faz com que tem sim aquela questão da ordem ali na esteira de correções, igual, por exemplo, o José aqui comentou. Por exemplo, a gente tem uma funcionalidade core, como o login, que a Ash citou, e aí é algo que já vai
fazer com que a nossa criticidade ela pode ter um peso mais alto. Às vezes, assim, não está algo que está só quebrando, mas que impeça o bug. E aí a criticidade dela pode acabar sendo mais alta, né? Isso aí, o pessoal ali no chat está corroborando, né? Sim, a questão, José, da funcionalidade core, né? Até o Renato acabou de comentar de novo. Com certeza é um dos fatores que impacta em criticidade, né? Porque se a funcionalidade for core, só ali já subiu o nível de criticidade daquele bug. Legal. Então, já pensando nisso, né? Tem uma pessoa, ela comentou aqui um pouco da criticidade e prioridade. Então, fica uma pergunta, né? Severidade é a mesma coisa que prioridade, né? Então, é algo que quando a gente pega a documentação, né, tem referência a esse nome, mas aí às vezes alguns casos podem ter dúvida de como, né, fazer a separação e responder. Quer falar, João? Estou fazendo a abertura de todos, né? Então, basicamente, né, a severidade é o que vai definir o impacto daquilo para a nossa aplicação, tá? Então, às vezes, né, não é levado em consideração aqui nesse ponto a probabilidade disso acontecer, tá? E a severidade, normalmente, ela é dividida em 3 níveis, né? Que é o médio, o alto e o baixo. O que seria um bug de uma severidade alta? É um defeito, uma inconsistência encontrada, e ela não tem um workaround, ela não tem um caminho alternativo para resolver aquilo. Então, por exemplo, o usuário está numa aplicação e o botão de voltar não funciona. O cara vai ficar travado ali. Ele tem uma severidade alta. Mas ele consegue utilizar o voltar do navegador. Ele já cai a severidade porque ele tem um caminho alternativo para aquilo. Então, ele já vai para uma severidade média. E o que seria uma severidade baixa? Seria algo que atrapalha, mas ela não é impactante. Ela não é impactante para o usuário. Por exemplo, tem um erro de português, de grafia, de concordância. São problemas que precisam ser resolvidos, mas elas não impactam de uma maneira tão negativa ao usuário. Impacta sim precisa ser corrigido, mas não vai ter a mesma severidade de ficar trancado na parte do app, da web, ou qual que seja a aplicação que nós trabalhamos. Legal. Acho. Tá completo para mim a explicação, né? Aí. Tá boa. Legal. Aqui, ó, no chat, mais algumas pessoas também se manifestaram, né? O exemplo aqui da Sandra, né? Falando o quanto que a criticidade e a prioridade são fatores importantes. O Eric também, né? Ele colocou que ele acha importantíssimo esse ponto e ele sempre tenta atuar com o Dev e PO para ter essas 3 mentalidades juntas. A Catiana também, né, acaba complementando aqui o que o Eric, né, citou, que ela sempre tenta acordar isso com o time, e aí faz com que fica, né, mais tranquilo de quando chega esse bug para eles, acredito eu, né. Aqui a Fabiana, né, colocou criticidade baixa, dá só uma tremida nos olhos, mas é bem isso mesmo, né, e aí é muito importante porque quando a gente a severidade, ela vem exatamente para esse refino, né? Que você vai ter ali a parte da criticidade, né? Como da prioridade, né? Como que tá, e aí você vem com a severidade para poder fazer esse refinamento, tá? Então, pensando um pouco nisso também, a gente tem uma pergunta que é de 1 milhão, né? Que é quando um bug é impeditivo para vocês? Que aí eu acho que a Joelma já comentou um pouco, mas é legal reforçar isso. Então, a questão do bug impeditivo, ela geralmente está associada, né, a quanto aquele bug impacta o fluxo do usuário. Então, assim, se por algum motivo o usuário não consegue completar uma ação, né, e aí quanto mais essa ação for de valor para o processo, mais crítico acaba ficando esse bug, né, mais prioritário para correção, mas quando ele é impeditivo é quando ele impede o usuário de operar o sistema. Então, quando a gente vai falar no bug impeditivo,
Não é que ele impede uma subida em produção, ele impede que o usuário opere o sistema dentro do mínimo que precisa, tá? Então, por exemplo, eu sou um e-commerce, né? O que para mim é mais importante no meu e-commerce? Vamos lá, eu tenho que botar um produto no carrinho, né? Eu preciso, no carrinho ali, conseguir botar o meu frete, né? Selecionar ali, descobrir quanto que vai dar toda a minha compra, e tenho que conseguir fechar minha compra. E aí eu tenho lá, né, uma situação em que eu posso ter que logar antes ou logar no meio do fluxo de compra. Se eu não conseguir logar, isso impede o fluxo de compra? Se for obrigatório o login para compra, sim, impede o fluxo de compra. E o fluxo de compra é o que gera valor para a empresa. Então, assim, ele poder acessar os endereços dele, ele poder acessar os meios de pagamento dele, ele fazer uma edição ali no perfil dele, vai impedir ele de fechar uma compra? Não. É importante? É. Mas impede ele no principal fluxo de valor ali do meu sistema? Não. Então, ok, esse bug é importante, mas ele não é impeditivo, porque ele não está no meu fluxo principal e não está impedindo o meu usuário de fazer o que ele precisa fazer para gerar valor. Então, a gente vai olhar sempre para esse ponto de vista para dizer que o bug ele é impeditivo. Então, não pode subir se não corrigir esse bug. Por quê? Porque se subir dessa forma, vai quebrar o sistema no fluxo de valor, e a gente não pode deixar quebrar o fluxo de valor. Legal. Quer falar, Joel? Não, Então, nada a complementar, tá? legal. O João, ele perguntou aqui, o João Júnior, perguntou para a gente qual que é o bug mais crítico que vocês pegaram, né, que estava fora do escopo de trabalho de vocês. Eu vou dar um exemplo aqui, aí eu acredito que as meninas devem ter passado por algo parecido. Eu trabalhava no e-commerce e lá foi migrado a base de cadastro dos clientes, né? E aí, o que acontecia? A gente conseguia adicionar os produtos ao carrinho, né, que a gente chama de checkout, conseguia fazer o processo de logar, só que aí, na hora que a gente ia para finalizar a compra, nós percebemos que não estava conseguindo calcular certinho lá o frete, porque no endereço ele não estava trazendo um número e também o CEP. Lógico que ali, né, o mais crítico foi a questão do CEP, porque ele estava vindo como nulo nessa migração, e aí foi aonde que a gente pensou assim, ó, o checkout passou, conseguiu, mas aí se tornou tão crítico, uma correção do campo de endereço lá do campo CEP, pela importância que ele tinha para finalizar realmente a compra, tá? Vocês têm algum? Eu tenho um. Eu acredito que fora do escopo seria fora da minha squad, digamos assim. Nós temos vários ambientes de teste e ocorreu de uma subida para o app, simplesmente o usuário não conseguiu fazer o login. Tipo, parece aquela coisa, tipo, como assim não consegue fazer o login? Mas não estávamos conseguindo fazer o login e não tínhamos nenhum feedback. Então, era um problema na conexão também com o banco ali. Na realidade, nem era com o banco, era com o front e com o back. Ele não estava conseguindo puxar as informações, porque o back estava trazendo e o front não estava conseguindo renderizar da maneira adequada. Mas foi assim, para mim, foi em ambiente de homologação, não subiu para produção, obviamente, mas foi um mais crítico que eu encontrei até hoje. Eu não lembrei de nenhum, gente. Mas com certeza teve, tá? Só nesse momento, assim, não lembrei de nenhum caso interessante para comentar. Né? Não, legal. O pessoal aqui também nas perguntas, eles basicamente só complementou, né, no que vocês falaram, que eu também contribuí um pouco. Valeu, João. Deixa eu ver aqui. O José Luiz comentou a questão de que esse tipo de acordo é muito difícil quando são times em países diferentes e até de empresas diferentes no mesmo projeto. Essa questão, né, da gente classificar, da gente dar severidade, da gente identificar esse bug que pode ser muito crítico e que às vezes precisa de uma agilidade ali para correção, isso faz muito sentido nesse ponto que ele comentou aqui, né, que hoje, principalmente depois da pandemia, o espaço físico ele expandiu, tá? O espaço físico hoje, digamos que são pessoas em suas casas ou pessoas que vão para a empresa, mas que estão em estados, cidades, países diferentes, né? E até às vezes fuso horários diferentes. Eu vi o pessoal comentando ali também sobre a questão que a gente falou da criticidade baixa, né?
Quando é alguma coisa tipo assim, tem um erro de português ali, uma cor diferente, isso é criticidade baixa. E aí o pessoal estava comentando ali também, né? Pô, de escrever, tudo erro de português, né? Quando pega no texto. Então, assim, gente, eu sou obrigada, né, a dizer para vocês que isso não é importante de fato. Tá? É feio, é muito feio, não gostamos, evitamos muito que aconteça, tá? Até porque se a gente pega antes, né, em tempo de teste ali, pelo menos que seja, é fácil de pedir para o dev dar uma corrigida ali no texto e arrumar, não vai impactar nada de regra de negócio mesmo, então fica até, né, não precisa fazer um monte de reteste. Então, são coisas que são muito simples para corrigir, é muito feio se subir dessa forma. Porém, a gente precisa entender sempre, né, nós como, inclusive, donos do produto, que a gente também é, né, a gente precisa entender o que gera valor, né? Você não vai deixar de comprar um produto que está barato, que está com uma entrega rápida no site, que você está precisando, que o acento está errado, que a palavra está errada. Você vai comprar. Então, não impede o fluxo de valor. A gente não pode trancar uma subida por causa de um texto errado, entendeu? Também não pode fazer assim estardalhaço porque tem um texto errado ali na aplicação em produção. A gente precisa ter esse discernimento do que gera valor, né? E isso sim é uma prioridade, porque se a gente for cri-cri demais, a gente acaba não garantindo a qualidade no ponto que precisa, e aí o nosso sistema pode estar lindamente escrito e apresentado, e está cheio de erro de funcionamento, então não adianta nada. Então a gente precisa priorizar o que de fato é prioridade para o bom funcionamento. Agora, que é feio? Que não gostamos, não gostamos, essa é a realidade. Legal. Não, e acho que então, até para a gente fechar, né, com essa própria explicação que você deu sobre a criticidade básica, é aonde que a gente fala assim, o que é métrica de bug, né? Eu acredito também que muitas pessoas passam com essa dificuldade no dia a dia quando precisam definir essas métricas, né? Aí o que vocês podem contribuir? Então, assim, por que registrar, né? Essa foi a primeira pergunta ali que o José falou, né? Vamos registrar, não vamos registrar? Mas quais os benefícios do registro no final das contas? São as métricas. Porque, assim, se ninguém vai olhar para aquele registro, não faz sentido você fazer, tá perdendo tempo. Agora, se você gera uma métrica em cima disso, traz para a equipe ali na sua retrospectiva e consegue usar esses dados para fazer melhorias, então é muito bom fazer o registro. E que métricas, né, que são interessantes a gente poder extrair? A gente pode gerar muitos inputs, né, em relação a de onde está vindo o bug. Isso é importante para a gente saber onde a gente tem que atuar mais. Então, é o dev que está desenvolvendo errado, mesmo tendo um critério de aceite bem definido. Então, não é que o dev é ruim, o dev está com dificuldade, vamos ajudar o dev. Vai lá o QA sentar junto com o cara para ajudar ele a entender, vai o LT dar um suporte para o cara para melhorar o desenvolvimento dele, e isso vai melhorar para a gente também os bugs depois. O negócio é definição, está vindo ruim, né, da parte de negócio ali, o nosso PO não está interpretando bem a necessidade para gerar os critérios de aceite. Podemos participar, quem pode participar então e dar uma ajuda? Ou então, quem sabe a gente tem um bufferzinho de perguntas ali para poder fazer para o negócio, quando entra uma história, vamos montar um checklist para ajudar o PO? Então, como que a gente vai saber onde botar o nosso esforço? O registro de bug nos ajuda com isso. Outra coisa que nos ajuda também, a gente identificar qual é o ambiente que está ocorrendo esse bug. Porque quanto mais para frente ele ocorre, mais difícil é a correção e maior é o custo de correção desse bug. Então, para nós, para a empresa é muito importante, porque a gente, como QA, pode dizer, olha, eu fiz ações aqui que não está mais com bug em produção, que é o bug mais caro de ser corrigido. Então, eu consegui economizar dinheiro para a empresa com isso, né? Consegui fazer a empresa não gastar com isso. E se eu não peguei ainda em HLG, eu peguei ainda antes lá no meu DevBox, melhor ainda, entendeu? Então, essas métricas, elas nos ajudam a definir, inclusive, o custo e justificar, né, qual é o impacto do nosso trabalho de qualidade, o quão importante é ter o QA junto ali com o time para garantir que isso não vai para frente. Então, essas métricas, elas impactam na questão de custo, e aí eu tenho que verificar a questão de ambiente, é importante para ver essa questão do custo. Eu tenho que verificar também a criticidade dos bugs que estão sendo pegos, porque quanto mais crítico, né, e quanto mais abrangente esse bug é, então, pega uma funcionalidade inteira, quebrou tudo. Poxa, isso é muito crítico, e para corrigir vai demandar uma regressão inteira. Aí daqui a pouco, não, a maior parte dos bugs que eu pego é corrigir texto ali, que o dev rateou na hora de desenvolver. Poxa, isso é um bug de custo baixíssimo, de dificuldade baixa também de correção. Então, assim, isso serve como métrica para a gente apresentar o resultado do nosso trabalho e conseguir mostrar, inclusive, as economias que a gente consegue fazer para a empresa, né?
com a participação do QA ali no processo. Mas eu queria fazer um complementinho. Gente, a gente tem que fazer... Métricas são importantes, são, mas se ela agrega valor, tá? Não vamos começar aí a sair tirando um monte de métricas, sabe-se lá da onde, só para ter números, gráficos bonitinhos para apresentar. Elas têm que fazer sentido e elas têm que agregar valor ao produto, ao cliente, ao time, de uma maneira geral, tá? A gente não está aqui para criar problema para ninguém, a gente está aqui para melhorar a qualidade do produto. E se for assim, né, uma brincadeira, pessoal, mas a gente está aqui para criar um menos problema para nós mesmos, como QA, né? Porque senão vai ser sempre difícil para a gente estar fazendo as entregas, ou, né, o apoio do time, então tudo muito confuso. A gente estourou um pouquinho o time box, mas eu achei interessante uma pergunta do André Freire. Então, vamos continuar, não tem problema. Time box é relativo. Beleza, então. Tranquilo, obrigado. O André ele perguntou como definir o que é um bug e o que é um débito técnico. Esse é um dilema. É mais ou menos o que a gente comentou a respeito do bug e melhoria, porque a melhoria, não existe a palavra melhoria ali, né, nos nossos boards, então a gente tem o débito técnico. Então, na verdade, o débito técnico e a melhoria é a mesma coisa para a gente, tá? Então, quando que a gente define se aquilo é um bug ou se é um débito técnico / melhoria? Né? Então, a gente respondeu essa pergunta lá no começo, que é a questão de estar definido ou não. Essa é a chave. Se estava definido de alguma forma ali na história, nos critérios de aceite, e foi implementado de uma forma diferente, gerou um comportamento diferente do esperado, isso é um bug, porque tinha uma definição e foi desenvolvido diferente. Então, isso caracteriza um defeito, porque existia definição. Agora, não estava na definição e faltou lá na definição, e é importante para o desenvolvimento daquela funcionalidade. A gente vai ter que registrar isso como um débito técnico, e, inclusive, né, a gente pode ali botar alguma tag, alguma coisa depois, se a gente quiser entender se isso foi um problema, assim, para a gente ver, quantos débitos técnicos a gente está tendo, por exemplo, por problema de definição, né? Então, veio mal definido. Podemos usar o débito técnico nessa métrica, não tem problema nenhum. Ou, se o time está maduro o suficiente, a gente pode, sim, abrir como um bug de documentação, isso está lá previsto, né, no nosso sílabus lá, que a gente pode abrir os bugs independente da situação. Então, pode haver o bug, inclusive, de definição de negócio, né? Então, já veio com um critério mal definido, pode ser um bug, sim. Mas, no geral, quando não está na definição da história, se opta por fazer uma melhoria, porque normalmente não entra naquela história. Então, o pessoal acaba fazendo assim, olha, vamos subir com o que está definido, a gente abre essa melhoria e vai fazer isso numa próxima sprint para complementar aquela funcionalidade. Mas nada impede também de tu chamar o dev. Eu costumo fazer isso, eu chamo o dev e falo, olha, tá dessa forma, não está nos nossos critérios de aceite, mas eu creio que fique melhor de tal forma. É muito difícil a gente colocar nessa OS para subir junto, vai demorar, vai atrasar a nossa entrega, ou a gente já consegue entregar dessa forma um pouquinho mais, com mais de qualidade. Ele vai me responder. Ele me disse, não, consigo colocar, é facinho de eu implementar. Eu disse, beleza, então vamos colocar junto. Se não, daí realmente vai para a próxima, sobe numa próxima oportunidade, no caso, né? Mas lembrando que o PO tem que estar ciente, tá, gente? Isso, não vão falar com o dev, desculpa, se o eu falei dev. Vou fazer. Aí não, desculpa, esqueci do PO. Perdão, André. Mas... Então, falem com o dev e com o PO. Não, mas é importante falar com o dev primeiro, até para ver dificuldade de implementação. Porque você vai perguntar para o PO vai dizer, tá, mas quanto que vai me custar para implementar isso aí? Se o dev disser, não, isso aqui eu faço em 10 minutos. Ele vai dizer, beleza, então faço. Né? Mas aí, isso aqui eu demoro um dia. Um dia eu não tenho mais. Não vai rolar. Deixa para próxima. Esqueci do PO. É isso mesmo. E uma coisa também, que até o André comentou aqui, às vezes tem times, né, que já estão ali com uma esteira contínua, né, já está configurada, está com uma maturidade, eles utilizam algum sistema de análise de código estático, por exemplo, como o Sonar, e isso faz com que, às vezes, o próprio Sonar identificar que o código ele pode estar falho, ou que ele está com alguma perca de performance, né, ou poderia ser melhor, alguns times usam também como Sonar ali as métricas que eles demonstram para abrir débito técnico, tá? Até mesmo para quando o time está ajustando ali a sua própria regra, né? Para ver ali um quality gate de como que vai ser, né? Do que a gente está entregando, e aí pode se gerar também esses débitos técnicos, tá, pessoal?
Para a gente também, acho que acabar, é legal aqui uma coisa que a Sandra, né, comentou, que ela falou que a causa raiz do bug era uma das métricas que tínhamos no projeto. Isso ajudou muito o time a melhorar na qualidade do código. Vendo? Muito o quanto que a métrica, quando o time ele fica mais, né, consistente, eles andam realmente junto para poder fazer boas entregas. Né? Ainda falando sobre código, já vi em Dodges, não ter novas issues no Sonar como critério para estar pronto a US. Não ter novas issues ali no Sonar. Sim, legal. Acontece muito isso, principalmente quando o time está definindo o quality gate. Tá? Não ter é bem difícil, né? A gente tem ali, até por recomendação da ferramenta, né? Você tem ali o nível A, né, de avaliação, ele é 90%. Então, assim, dificilmente você vai ter 100%, né? Você tem que admitir uma taxa de erro sempre, tá? Inclusive, para bugs em produção existe uma taxa de erro, não, você nunca vai estar zero defeito, né? É muito difícil chegar nessa métrica. Mas, com certeza, ajuda bastante, né? Quando a gente usa o avaliador estático, e aí a gente pode ter esse percentual para poder avaliar. E aí eu só quero pegar um gancho, que acho que foi o André, né? O André colocou ali dos testes unitários, né? Então, assim, essa parte de incluir na estratégia os testes unitários é muito importante. Tem muito que acha que teste unitário é coisa do dev, não meto minha mão. Gente, de forma nenhuma. Mesmo que você não participe da implementação, e não precisa saber fazer implementação, se souber melhor, tá? Mas se não souber, não tem problema. Mas, assim, é muito importante que vocês usem isso a favor, né, da cobertura de testes. Então, tem muito teste que eu não preciso colocar na camada funcional, nem da API e nem de UI. Então, eu vou ali, já na definição, na estratégia de teste, após um refinamento, eu já posso dizer ali, desenvolvedor, eu quero que você coloque essas validações aqui em teste unitário. E aí, isso você já pode excluir da sua camada de testes. Então, de fato, é muito importante, impacta, e se a gente souber usar a nosso favor, diminui muito o nosso esforço depois de validação. E ajuda na cobertura também, que passa no Sonar, viu? Com certeza. Tem dado um tempo ainda, Zé? Vamos deixar a nossa querida Isabel Mendes sem a resposta, né? Espera aí. Pessoal, esse da Isabel vai ser a última, porque a gente tem que seguir depois a sequência. Então, às vezes, o pessoal continua comentando, podem continuar comentando, mas a gente não vai conseguir. Os nossos colegas aqui podem até responder em off, podem continuar aqui no ambiente de bastidores, e aí conseguem colocar nos comentários privados, eu falo para o pessoal a resposta, tá? Vamos lá. Então, a nossa querida Isabel, né? Ela está perguntando, né, se as ferramentas, né, de observação, o que o QA deve saber, né? Então, o que o QA deve saber? Você deve saber com o que você trabalha. Você tem que conhecer o seu ambiente e as suas ferramentas, tá? Todas elas, inclusive. Então, se você tem ferramentas de observabilidade, tem ali meu Dyna3, tem que saber utilizar. Tenho ferramentas de fila, tenho Kafka, tenho que saber ler o Kafka também. Então, é muito importante que você saiba todo tipo, né? Não só limitado à observabilidade, tá? Mas é legal sim se você souber, porque isso ajuda para você fazer a sua análise, porque ali também aparece muitos defeitos. Você consegue pegar coisas que talvez você, operando o sistema, não vai pegar, mas vai ter um log lá no final que vai conseguir te mostrar alguma coisa que você não pegou no teste funcional e que pode ter um impacto depois. Então, faz muito sentido, sim, a gente precisa saber, e não só limitado à observabilidade, mas a gente precisa saber todas as ferramentas com as quais a gente trabalha e conhecer o fluxo da nossa arquitetura como um todo. Então, não adianta só saber operar o AI ali, ou saber fazer uma chamada no Postman para verificar minha API, eu preciso entender o fluxo como um todo. Não tem nada a complementar, não, falou tudo. Pessoal, o acho que vai complementar alguma coisa? Não? Perfeito. Gostaria de agradecer muito, foi uma excelente apresentação, né? Foi um bom bate-papo, uma ótima interação, acho que todo mundo aí participando, então foi muito legal, parabéns. Eu gostaria de colocar só uma colherzinha na discussão.
Eu acho que tudo que a gente tem, né, embora nós tenhamos uma experiência, né, cada um na sua empresa tem uma experiência própria, e é legal a gente experimentar. Então, eu comunicar, né, como foi, acho que a temática principal do que a gente falou aqui, né, essa questão da comunicação com o time, com os desenvolvedores, com as pessoas de negócio, com todos, né. Então, essa comunicação é uma característica muito importante do QA. QA não pode ficar só participando da daily mudo, não fala com ninguém, só espera receber para fazer. Então, vamos ter QAs bem ativos, participativos, comunicativos, né? Vamos ajudar, vamos entender melhor o problema e entender que, às vezes, assim, até os exemplos que a gente traz, né, se uma coisa é grave ou menos grave, como a ideia da nossa classificação e priorização, vai variar um pouco de empresa para empresa e, às vezes, uma coisa que não é tão importante num lugar é muito importante em outro. Então, cada um de nós, não existe uma fórmula mágica, né? Cada um de nós deve observar bem o segmento que está, e a melhor forma é conversando com as outras pessoas e levando essa discussão. Por que não discutir isso que foi feito aqui, sobre como classificar dentro do seu time, né? Como que a gente deveria classificar, o que é um bug grave, o que não é grave, um detalhe, como foi colocado aqui de português, né? Alguma coisa assim, o quanto é grave, o quanto não é grave, porque há cenários diferentes em que pode ser, imagina, sei lá, o pessoal que trabalha no dicionário, né? Sei lá, se não sei ainda existe, mas tipo um dicionário Aurélio, né? Ia ser uma coisa grave, mas realmente, no e-commerce não. Apesar que e-commerce eu tenho uma cisma, né? Porque hoje em dia tem aqueles golpes daqueles sites fakes, né? E às vezes uma coisa errada em ortografia pode fazer uma pessoa estranhar uma compra, né? Ou ela adiar, né? E aí você tem aquele negócio de perder aquela compra por impulso. Então, tem um pouco de tudo. Então, cada um de nós deve ter esse discernimento do que é realmente ali que pega mesmo, né? Mas muito obrigado, foi incrível, foi fantástico, assim, gostei muito, achei que é uma discussão muito positiva, e a maneira como foi falado foi muito leve, porque é um problema que dá umas brigas, né? Acho que a gente ia ter trazido um desenvolvedor para sair uns Quase pais. acabou. Legal, pessoal, muito obrigado. Obrigada, gente. Até um Muito próximo obrigada evento. pelo convite. Nos acompanhem durante o dia também, se possível. Obrigada pela oportunidade aí, pelo convite, pessoal. Obrigada. Com certeza. Eu quero também, rapidinho aqui, ó, agradecer às meninas, né, que quando a gente teve a ideia, elas aceitaram e já ficaram totalmente animadas. Elas são demais. Então... Prazer. Muito obrigado, Ash, Joel, obrigado, Renato. Espero que a gente se encontre em outros eventos e outras apresentações também. Foi muito legal, né? Excelente. Com certeza. Obrigado, pessoal.